Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos limites e mais propriamente aos limites laterais e a continuidade de função, do gráfico de uma função, eu trago dois exemplos aqui para nós fixarmos melhor ainda o que nós estudamos até este momento em aulas anteriores. Bom, na primeira atividade, nós temos o seguinte: no gráfico abaixo, determine a função de f de x, o limite da função de f de x, né? Limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita. Então, pessoal, a 4 pela direita, observa só, quando eu pego valores maiores que 4, mas bem próximo de 4, caminhando no sentido de 4, né? Pela direita, valores superiores, nós vamos projetar aqui, ó, nós vamos estar cada vez mais próximo de quem? Vamos tentar fazer um pouco mais rápido essa questão, que ela é bem tranquila. Ó, nós vamos estar muito próximo aqui eu esqueci de colocar, aqui é 1, muito próximo de 1, ok, pessoal? Então, o limite da função de f de x, né, do gráfico de f de x, quando x tende lateralmente pela direita, né, ele vai ser 1. E qual é o limite da função f de x quando x se aproxima de 4 pela esquerda? Vamos analisar. Pela esquerda, ele vem com valores inferiores a 4, caminhando no sentido de 4. Note que, nesse sentido, se eu pego aqui um ponto aqui distante, vou pegando cada vez mais pontos mais próximos, ele tende a quem? Aí a gente tem que prestar muita atenção no eixo Y, que é o mais importante para nós. Ele que vai dar a nossa solução, ok? Então, ó, está cada vez mais se aproximando do 1. Então, nós podemos afirmar que o limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda, também é 1. Tá. Aí a gente pode concluir que os limites laterais são iguais, né? Então, o limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a 1. Por quê? Porque os limites laterais são iguais e quando ele tende a 4, ele tende a 1. Existe esse limite e esse limite é 1. Tudo bem? Pois bem, na letra D, ele pede para julgar se a função é contínua ou descontínua. Para tanto, nós temos que lembrar da definição. O limite, quando x tende a 1a pela direita de f de x, tem que ser igual ao limite do x quando tende a 1a pela esquerda de f de x
que por sua vez tem que dar exatamente o valor da função no ponto A. Tem que ser igual ao valor da função no ponto A. Eu já sei que os limites laterais são iguais. Vamos encontrar o limite. Vamos encontrar a função no ponto A. Qual o valor que ela assume? A função no ponto A. F no ponto A, no caso no ponto 4. F de 4, se você observar, não é 1, porque aqui é bolinha aberta. Vai ser quem? 4. Logo, bateu essa condição aqui? Não bateu. Se não bateu, a função ela não é contínua. A função, o limite da função existe, mas ela não é contínua. Por quê? Ela deu um salto aqui, ó. Existe um ponto aqui aonde a função deu um salto. Ela é dita, podemos dizer que ela é descontínua, né? Ela não é contínua. F de x é diferente do limite quando x tende a 1 positivo de f de x, que é igual ao limite de x pela esquerda, né? De f de x. Nós concluímos que os limites laterais são iguais, no entanto, a função no ponto ela é diferente dos limites laterais. Então, essa função ela é descontínua ou não é contínua. Próximo exemplo, nós temos o seguinte: nós temos uma função determinada por duas sentenças. E nessas sentenças diz o seguinte: o f de x ele vai ser x ao quadrado mais 1 se o x for maior ou igual a 2. O f de x será 2x mais 1 se o x for menor do que 2. Ele pede para determinar o limite de f de x tendendo a 2, caso ele exista. Então vamos verificar. Para verificar se ele existe, se existe o limite da função, e se ele existir nós vamos achar tranquilamente, nós vamos primeiramente, quando nós trabalhamos com sentenças assim, eu já disse em aulas anteriores que é legal a gente fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o eixo do x. Eu projeto nesse eixo do x a tendência da nossa função. Aqui é o 2, tá? A direita, se aproximando à direita, ou seja, quando ela assume valores à direita da tendência, ou seja, do 2, qual é a função que eu vou admitir aqui do f de x? Qual que eu vou trabalhar, que eu vou considerar? Aí eu vou olhar aqui qual é a que eu tenho maior do que 2. Então vai ser x ao quadrado mais 1. E a esquerda, ou seja, valores menores que 2 na vizinhança, mas menores do que 2, qual é a função que eu vou trabalhar? 2x mais 1. Perfeito. Feito isso, agora nós já determinamos quais são as funções, saímos desse problema aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte: limite, quando x tende a 2 pelo lado direito de quê?
de x ao quadrado mais 1. Quanto é? Eu substituo 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. E aí eu faço o limite quando x tende a 2 à esquerda, de qual função? De 2x mais 1. E aí substituindo, 2 vezes 2 mais 1, deu 5. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Note que os limites laterais são iguais. Existe o limite na função? Existe. Então, o limite de x tendendo a 2, de f de x, é igual a 5. Por que 5? Porque os limites laterais são iguais. Logo, o nosso limite vai ser igual a função tendendo a 2. Agora, era só isso que ele pediu nesse exercício. Eu espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.